Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da justiça restaurativa, bem como a cultura de paz, como política pública, e para isso nós convidamos aqui Paulo Moraes, que é secretário executivo de Segurança Cidadã da Prefeitura do Recife. Bem-vindo, Paulo, um prazer recebê-lo, né? Reencontrá-lo. Obrigado, professor. Um abraço. Legal. Paulo, vamos iniciar falando sobre o que é basicamente a justiça restaurativa, né, nesse contexto de cultura de paz, para dar uma refrescada aí para o nosso telespectador, essa dimensão aí da restaurativa, né, cultura de paz. Então, a gente sempre entende justiça restaurativa como espécie do gênero cultura de paz, né? As várias possibilidades de implementação de uma cultura de paz passam por várias estratégias pedagógicas, de mudanças de postura, de comportamento, que mexem ou que buscam mudar as estruturas da sociedade. E a justiça restaurativa tem todo esse condão de nos permitir trabalhar efetivamente as causas dos conflitos, o olhar sobre as vítimas, que é muito importante, e todos os envolvidos, na verdade. Eu acho que essa ideia mais holística em torno de quem está envolvido eventualmente em conflitos, em situações de violência, de violação de direitos humanos, para mim, a grande chave que a justiça restaurativa presta enquanto contribuição para a promoção da cultura de paz. Esqueci de falar que Paulo é também mestre em direitos humanos, né? Tem toda uma trajetória muito longa na área de direitos humanos, de organizações não governamentais, uma experiência muito grande. Como é que você vê, Paulo, essa dimensão da ligação mesmo da justiça restaurativa, a importância para os direitos humanos, né? Para os direitos humanos, assim como a cultura de paz? Eu costumo dizer que são das estratégias mais recentes, no sentido do meu próprio conhecimento em torno do tema e também de outros companheiros e companheiras e organizações que trabalham com o tema, porque a gente viveu no Brasil, no início do meu trabalho com direitos humanos, muito a discussão em torno da violência enquanto fator proveniente do rescaldo, dos resquícios do período militar, da ditadura militar, e da necessidade de reforma das polícias, de construção de políticas públicas em torno do tema da segurança e da preservação do direito à vida. Era um tempo ainda muito, eu diria, analógico em torno da defesa dos direitos humanos. Hoje a gente tem uma série de discussões que contribuem enormemente para que a gente veja os direitos humanos efetivados. Então, eu acredito que a justiça restaurativa ela é uma afirmação dos direitos humanos na medida em que promove ou pretende essa autonomia dos sujeitos, essa ideia de olhar os direitos como um todo e não apenas da vítima ou do agressor, mas de todos os envolvidos, numa perspectiva comunitária. Então, eu vejo a estratégia da justiça restaurativa como algo muito, muito do século XXI, embora muito tenha suas raízes muito remotas. Ao mesmo tempo, eu vejo e defendo essa estratégia como uma das estratégias mais eficazes para a defesa dos direitos nesse contexto que a gente vive hoje, que é tão mais complexo do que aquele que a gente vivia lá no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Legal. Paulo, vamos remontar um pouquinho assim, o histórico dessa construção pontual da política, né? Aproveitando aqui também para mandar um grande abraço para Débora Echeverria, né? Das Bibliotecas pela Paz, ligada aí ao Compaz e à Prefeitura, que teve aí, né, junto com o Paulo e comigo também e outras pessoas, né, nessa construção aí já há algum tempinho atrás. Se pudesse falar um pouquinho ali desse movimento. Então, foi uma experiência fantástica, porque foi efetivamente uma construção coletiva, não muito programada, porque a gente tinha, enquanto estratégia dos compás, a discussão e implementação de ações de cultura de paz dentro dos equipamentos, e na medida em que a gente foi aprofundando a relação com outras instituições, a UFPE, você, como essa grande referência para o tema aqui no Estado e no Brasil, eu acho que a gente foi descobrindo que havia uma lacuna de trabalhar a cultura de paz como política pública e, como tal, a gente tinha que recorrer aos instrumentos formais de política pública, pensar o orçamento, pensar a ação pública pautada numa autorização legislativa, já que a gente, enquanto executivo, enquanto Estado, tem que agir de acordo com o que a lei determina, e embora não houvesse óbice, a gente via que era importante um demarcador
uma baliza importante a criação de uma lei que efetivamente lançasse as estruturas para uma política pública. Então, foi muito diálogo, foi muita conversa, mas principalmente foi muito natural chegarmos a esse ponto. E a gente foi, a partir dessa rede municipal, da rede estadual, dos vários atores e atrizes, das experiências em curso, foi que a gente foi tomando essa consciência. Foi uma tomada de consciência que, de 19 para 20, veio com força, veio com contundência ao ponto de se transformar em lei hoje, como a gente tem aqui na cidade do Recife. Isso incluindo, né, uma bela e grande conferência, não foi isso? A Conferência Municipal, né, de Cultura de Paz e Justiça Restaurativa, que a prefeitura aí teve puxando junto com esses vários atores, não foi isso? Verdade. A gente via que para uma política pública, ser política pública tinha que partir desse elemento de participação popular, social. Ao mesmo tempo, o conteúdo dessa política já conclamava todos nós a discutirmos e promovermos ações como essa. Então, foi uma conjunção perfeita. A gente acredita na política pública que é construída pelo Estado e pela sociedade. Ao mesmo tempo, o tema da cultura de paz conclama essa união, essa convergência. Então, a conferência que a gente realizou no final de 19 foi, na verdade, o atendimento a uma dessas balizas formais que a Constituição determina que as políticas públicas tenham. A gente tem a cláusula democrática não apenas para termos eleições frequentemente, mas para que a democracia se espraie por todos os momentos da vida pública nacional. Ao mesmo tempo, o tema exigia. Então, foi um momento muito rico, de muito debate, de muita participação, que para a gente só foi a confirmação de que o caminho era aquele. Paulo, algumas pessoas têm uma visão assim da cultura de paz talvez mais romântica, né, da pomba da paz, ou às vezes até da ideia restaurativa, de perdão, etc. Falando já na questão de que essa política prevê, né, eu gostaria de introduzir com essa dimensão, como é que você vê isso, e depois a gente entrar no que essa política prevê assim, de ações, né, com a visão. Maravilha, eu tenho que confessar que eu era um deles, eu tinha essa impressão, porque eu fui forjado na luta justamente daquele momento em que a gente tinha que ir para a TV, denunciar a polícia, tinha que ter quase uma postura agressiva em relação aos nossos algozes, às pessoas que violavam direitos humanos. Então, tinha que ser uma mensagem muito forte, muito contundente, e eu fui muito forjado nesse processo. Lá no Gajope, a gente tinha muito esse embate com as polícias, demonstrava para a sociedade o quanto a violência policial estava associado à exclusão de determinados grupos sociais, e assim a gente foi construindo uma história muito em torno de um embate, de uma defesa dos direitos humanos, também a partir de muita luta. Quando eu descubro a justiça restaurativa, e aí por suas mãos, na academia, nas experiências práticas, eu fui tendo essa percepção de que é possível fazer uma militância de forma diferenciada. Fui eu mesmo tendo que me revisitar e me retrabalhar nesse contexto de uma militância muito aguerrida, muitas vezes muito contundente, mas eu hoje sou um defensor dessa perspectiva real. Inclusive, hoje a gente discutia, em algum momento alguém disse, você da cultura de paz não vai para o embate. Eu disse, eu vou para o embate, com as ideias, com a contundência das ideias, dos argumentos. Então, a gente não precisa ser agressivo ou ter uma postura agressiva para defender com contundência, digamos, com qualidade as nossas ideias. Ao contrário, elas têm que estar subsidiadas pelos fundamentos teóricos, éticos, políticos que dão substrato à nossa luta, e não a partir de mera, digamos, ação agressiva ou de contraposição pura e simples. Então, eu sou realmente outra pessoa depois da JR na minha vida. E é interessante, porque não é só a disputa do conteúdo, né? Mas é a forma, é a humanização que tem ali dentro, é não criar a dimensão de olhar o outro como inimigo, que eu acho que é próprio mesmo da história milenar, da cultura de paz, né, Paulo? E a questão dentro do plano, da política, mais ou menos, o que ela prevê, assim, em termos de implantação, né? Então, a política ela foi teve bastante contribuição dos participantes da conferência, foram mais de 100 representantes do poder público e da sociedade civil, foram 123 propostas que a gente teve um trabalho num grupo pequeno de tratar e transformar em uma minuta de projeto de lei, de um
transformar em um instrumento normativo que fosse aquele que balizaria uma ação de longo prazo. Ao adotar, ao assumir todo o conteúdo, toda a metodologia, esse projeto de lei tem, para mim, uma grande vantagem e uma grande qualidade, que é a de não fugir 1 milímetro do que é a defesa da justiça restaurativa, da defesa dos direitos humanos, da cultura de paz. Então, ela prevê ações, ela determina ações para as várias áreas da prefeitura, cria um conselho que vai monitorar a política pública, prevê metodologia de acompanhamento, prevê metodologia orçamentária. Então, é um projeto de lei que eu diria que, digamos, traz aquela segurança do operador, tanto no poder público quanto da sociedade que vai cobrar, de que tem um caminho a ser seguido. E esse caminho está muito claro, está muito específico e determinado no seu texto. Paulo, em relação ao pioneirismo dessa política, a gente sabe que outros lugares, outros municípios, alguns já têm no Brasil, mas a peculiaridade de Recife na construção da política municipal de cultura de paz, justiça restaurativa. Então, eu acredito que é a amplitude dela. Se em alguns locais, algumas cidades trabalharam apenas o tema da educação ou da segurança, a gente trabalha com 8 secretarias, com todos os temas da administração pública, que vão ter ações a partir de agora envolvendo o tema da cultura de paz e da justiça restaurativa. Então, a saúde vai ter ações específicas, assim como a educação, segurança. Então, eu acredito que a amplitude dela, ao envolver todo o conjunto da gestão, é o grande diferencial e que a gente lança agora para o Brasil esse paradigma novo, né? Essa nova possibilidade enquanto modelo legislativo, uma lei que abrange todos os temas da gestão pública, basicamente. Legal. Também, onde é que o pessoal pode consultar alguma informação sobre a política, alguma coisa assim, algum site? A gente vai ter a sanção dela em 15 dias e eu acredito que, a partir daí, ela vai estar acessível pela internet, na página da prefeitura. A gente vai dar ampla divulgação ao projeto de lei que se converterá numa lei cujo número a gente ainda não sabe, mas ela vai ganhar um número, vai sair para o mundo a partir da sanção e da promulgação do prefeito. Então, é a partir daí que ela ganha obrigatoriedade, que ela ganha vida do ponto de vista jurídico, que ela vai ter força normativa e força vinculante, e a partir daí a gente vai tomar todas as providências para a instalação do conselho, para que as secretarias se apropriem do projeto de lei. Ele é um projeto de lei que elas mesmas já trabalharam na gestão anterior, sugerindo, propondo alterações, propondo emendas. Então, antes de ir para a Câmara, ela já passou pelo crivo de todas as secretarias envolvidas. Então, a gente vai ter esse momento ainda da ampla divulgação e ampla publicidade à lei nova do Recife. Legal, vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos a conversar sobre esse tema da política municipal de cultura de paz e justiça restaurativa com Paulo Moraes, secretário executivo de Segurança Cidadã da cidade do Recife. Já voltamos. Estamos de volta conversando sobre justiça restaurativa e cultura de paz, a implantação da política municipal em Recife. Aí temos a presença do Paulo Moraes, que é mestre em Direitos Humanos e é secretário executivo de Segurança Cidadã da cidade do Recife. Paulo, o que representa essa política, né, principalmente para as escolas, né, porque tem uma conexão muito grande aí com a dimensão da educação. O que representa isso para a cidade, essa política também? Ela muda ao formalizar uma série de experiências que a gente já tem em curso na gestão municipal, muitas delas voltadas à promoção da não violência, o respeito às diversidades, e essa lei agora torna obrigatória a adoção desses conteúdos que vão desde o trabalho da prevenção e mediação de conflitos, da promoção da cultura de paz nas escolas por meio de ações pedagógicas, ou seja, conteúdos que serão trabalhados nas escolas e que a Secretaria de Educação vai ter agora a missão de conduzir e de contribuir com essa construção a partir de propostas que os professores, a parte pedagógica vai construir. E também, para o ambiente escolar, a gente acredita que vai ser muito importante na medida em que é uma lei que estimula, que recomenda, que favorece a criação de espaços de diálogo. Muitas vezes o diálogo ele é interrompido
numa visão, muitas vezes, tradicional de educação, em que o professor é um mestre, o professor é que tem um conteúdo, e essa lei muda essa perspectiva, como não poderia deixar de ser, trazendo o estudante como um protagonista. Então, da mesma forma como a cultura de paz e a justiça restaurativa trabalha todos os envolvidos no conflito como protagonistas, nessa lei, o estudante, o corpo escolar, os pais, toda a comunidade escolar é envolvida e chamada e conclamada a trabalhar a cultura de paz. Então, eu acredito que vai ser uma mudança gradativa, que vai ser, digamos, objeto de muitas discussões, mas que certamente será para melhor, na perspectiva de que se trabalhem os temas da cultura de paz e da justiça restaurativa no âmbito das escolas do município. Muito bom. Quando nós, da UFPE, do Mestrado de Direitos Humanos, o Espaço Diálogo e Reparação, nos conectamos, né, com a Prefeitura nesse movimento restaurativo, foi muito através do Compaz, né? Se você pudesse falar um pouco dessa conexão, porque parece que tem tudo a ver, né, a dimensão restaurativa, da cultura de paz, com esses equipamentos tão importantes, se pudesse falar um pouquinho dessa conexão da paz e dos Compás. Verdade, a gente, quando construiu os Compás e a ideia foi de criação de um centro de convivência cidadã que tivesse ali serviços de qualidade para a população mais carente, foi de transformar o espaço de proteção, se transformar num espaço de proteção para todos os públicos, no primeiro momento muito focado na juventude, porque afinal de contas é aquela que está mais suscetível no Brasil de hoje. A população jovem negra é aquela que está mais suscetível a ser vítima de homicídios, então a gente queria que fosse um espaço de proteção para a juventude, mas aí depois incluímos a primeira infância, a pessoa idosa, então todas as pessoas da comunidade são bem-vindas no Compaz para um espaço de convivência que, além de oferecer atividades esportivas, culturais, educacionais, também presta serviço à população. Só que tudo isso, segundo a experiência que o nosso secretário Murilo aprendeu lá em Medellín, em Bogotá, na Colômbia, é de que a mudança tem que haver também a mudança de cultura e de perspectiva de convivência nesses espaços. Não dava para ser mero espaço físico para reproduzir as convivências e as relações que muitas vezes se dão na família, na comunidade, que são permeadas pela violência. Não, ali seria um espaço de convivência cidadã, onde a cultura de paz está presente nas mensagens nas paredes, nas atividades desenvolvidas, na formação do nosso servidor, da nossa servidora. Então, lá, se a gente verifica um conflito, rapidamente a gente chama para o diálogo, os pais estão presentes nesse processo de construção de novas formas de sociabilidade. Então, o Compaz ele é um espaço físico muito importante do ponto de vista arquitetônico, porque tem uma estética bonita, bem cuidada, feita com qualidade para a população, mas o mais importante é o conteúdo que ali é trabalhado, que não é a matemática, não é o português, não é a atividade esportiva tão somente. Por trás disso tudo tem todo um conjunto de conteúdos que a gente trabalha na biblioteca, nas atividades coletivas, nas atividades com as pessoas idosas, com a comunidade, para transformar as mentalidades. E a gente já percebe isso. As crianças que crescem com a gente ao longo desses anos já são crianças que têm outro rendimento, que têm outra postura diante da comunidade, das suas famílias. Então, a gente tem a crença de que os Compás são essa aposta num novo mundo, numa nova perspectiva de sociabilização e, ao mesmo tempo, a aposta de que pode acontecer algo de transformador na vida das pessoas. As pessoas são convidadas a se transformar, elas nos transformam também, porque a gente tem muito aprendizado nessa convivência, nesse diálogo. Então, o Compaz foi realmente o espaço de onde a gente entendeu que tinha que se espalhar, tinha que se espraiar para a cidade toda aquele conteúdo, já que estava dando certo ali no equipamento. Então, vieram as instituições todas que já trabalham com o tema, a universidade, a partir do espaço restaurativo da Universidade Federal, como esse espaço que já pratica, que já ensina como promover a cultura de paz. Então, para a gente foi algo que casou muito bem, deu muita convergência e que a gente acredita que essa lei ela é fruto dessa união e, portanto, dessa experiência que nasce no Compaz, nasce na sociedade e, ao mesmo tempo, ali se transforma, e aí se transformou em vários cursos, na conferência e agora no projeto de lei que se transforma em lei agora nesse mês de setembro de 2021.
A gente pode dizer que o projeto e a política têm como um dos carros-chefes talvez uma dimensão de um plano grande de formação, né? Capacitação e cursos, sensibilização, que parece ser um aspecto bem importante, né, Paulo? Se pudesse falar um pouco desse aspecto, que também é bem educacional, pedagógico, né? Verdade. Como você vê isso? Verdade, e é um dos pontos mais importantes, eu acredito, porque a gente não consegue transformar sem trazer aliados, sem conquistar as pessoas. E esse projeto de lei, ele foca no servidor do município do Recife, para que ele seja transformador, para que ele venha, ao se capacitar e ao ter contato com o tema, ele também possa ser um difusor dessas ideias, dessas propostas, no seu trabalho cotidiano, na sua relação com o cidadão. Então, toda a perspectiva de formação é para que os servidores e servidoras se transformem, ao mesmo tempo para que a gente possa ter o conteúdo da justiça de paz, da justiça restaurativa, impregnado nas políticas. Então, se vai ter um atendimento no posto de saúde e o servidor que está ali atendendo, ele está, digamos, formado e capacitado e principalmente sensibilizado para o tema, ele vai atender de outra forma, ele vai mediar conflitos, ele vai ter uma comunicação não violenta, ele vai ter uma lida com o cidadão muito mais, enfim, pacífica, e aí a gente vai ter menos conflitos e assim a gente vai transformando aos poucos a cidade. Essa sua fala me lembra os 100 anos de Paulo Freire, né? Como isso tem uma proximidade, se ele estivesse vivo, principalmente dessas dimensões todas do diálogo, do empoderamento mútuo das pessoas, né? Eu acho que isso tem parece uma cara freiriana, assim, né? Não sei como você vê, Paulo. Verdade, verdade. Tem toda a inspiração freiriana do projeto de lei, que foi essa construção por etapas de muito debate, muita discussão, ouvindo quem está lá na ponta promovendo a cultura de paz nas comunidades. Então, nossas lideranças comunitárias tiveram um papel protagonista, as lideranças comunitárias trouxeram a sua experiência a partir da sua vivência, os servidores e servidoras que estão também nos espaços de atendimento da população trouxeram a sua visão. Então, diferente de outras leis que surgem no gabinete, que surgem numa discussão mais acadêmica, essa lei ela tem muita possibilidade de ser uma lei efetiva e de ser uma lei muito bem aplicada, porque justamente ela traz essa miscelânea de entendimentos, de contribuições, ela surge no espaço democrático e num diálogo permanente, que foi o que a gente fez entre 2019 e 2020, quando a gente foi trabalhando os vários momentos que a gente construiu de formação, de colaboração, para que a gente chegasse num momento em que estivéssemos maduros ao ponto de chegar na conferência e da conferência para o momento seguinte, que foi o momento da produção da lei especificamente. Mas tem tudo a ver com Paulo Freire, é muito alvissareiro que essa lei saia justamente no dia anterior ao seu aniversário de 100 anos. A gente vai ter ainda um compás com o nome de Paulo Freire sendo lançado esse ano, no bairro do Ibura. O compás Paulo Freire deve ser anunciado em breve, o início de suas obras. Então, a mensagem de Paulo Freire está muito viva. Então, eu acredito que, de fato, essa lei saindo no dia anterior ao aniversário de Paulo Freire, dos 100 anos, tem tudo a ver com a proposta freiriana e ela foi construída seguindo os seus ensinamentos. A gente vai ter o compás Paulo Freire ainda esse ano sendo iniciado, então a gente celebra esses 100 anos com um projeto de lei que tem esse foco na educação inclusiva, dialógica, na perspectiva de que o respeito às diversidades nesta cidade é algo que é estruturante, que é algo que permeia as interações do espaço público, seja da sociedade civil com governos, governo entre governo. Então, a gente tem aí um grande legado a deixar para demarcar esse ano do centenário de Paulo Freire. Legal, Paulo. Estamos chegando ao final. Algum minutinho final, alguma mensagem, alguma coisa que você queira, informação que você queira passar? Eu quero agradecer a todos que fizeram parte da rede e que fazem parte dessa rede. A gente vai ter uma grande missão agora, que é colocar a lei para frente, que é contribuir para que a lei aconteça, formar o conselho. Então, em seu nome, Marcelo, que é um grande, digamos, um grande entusiasta e uma grande inspiração para que essa lei saísse. Eu quero agradecer em nome de todos que fazem parte da rede municipal, da rede estadual, as várias pessoas que contribuíram decisivamente
para que a gente tivesse hoje uma lei tão avançada, tão inovadora no âmbito do Recife. Muito bom, parabenizo também, né, todo o empenho, né, de Paulo, Débora, Echeverria, o Compaz, Murilo, a prefeitura como um todo, né, pela essa conquista coletiva junto com a comunidade, né, com a cidade toda. Então, chegamos ao final, agradecemos muito a presença do Paulo Moraes, né, secretário executivo de Segurança Cidadã da cidade do Recife. Obrigado, Paulo, obrigado a todos, até a próxima.